Valentões são derrubados por menina de rua, que defende menino de rua com coragem. A noite despencava como um manto escuro sobre a cidade. Os muros grafitados, cobertos de desenhos caóticos e coloridos, contrastavam com a tristeza do lugar. Maria, uma garota de 16 anos, transitava pelas sombras, ágil como uma sombra fugitiva. Os becos eram seu lar, e ela conhecia bem cada esquina, cada buraco. Ali, crescia entre os destroços de vidas perdidas e promessas quebradas. No fundo de sua mente, ela sabia que ali não havia espaço para fraquezas. Naquela noite, um grito ecoou. Um som cortante que fez seu coração disparar. Maria seguiu a origem do barulho até encontrar um grupo de valentões, cercando Lucas, um garotinho magro e inseguro, que estava sentado no chão, tremendo. O medo tomava conta de tudo, e Maria podia sentir a tensão no ar como um fio prestes a se romper. Os caras riam, suas vozes ásperas cortando a noite como facas. Ela reconheceu aqueles valentões. Eram conhecidos na área, sempre aterrorizando quem cruzasse seu caminho. "Por que você não vai para casa, menino?" "Ah, já sei, não tem para onde ir." Zombou um deles, enquanto os outros gargalhavam. A cena era brutal, e Maria sentiu um nó no estômago. Afinal, quem se importava com quem estava ali, jogado nas ruas? Não a sociedade, que ignorava suas existências. Mas ela sabia que não podia ficar parada. "Cala a boca!" gritou, a voz firme, surpreendendo a todos. O grupo virou-se em sua direção, a incredulidade estampada nos rostos. Aquela menina de rua parecia louca por desafiá-los, mas Maria não sentia medo. O que a aterrorizava era a ideia de ver alguém tão vulnerável ser tratado daquela forma. E assim ela avançou. As coisas escalaram rapidamente. Um rapaz a empurrou, mas Maria não se deixou abalar. Com um movimento rápido, ela desviou-se e deu um soco na cara do valentão. O impacto ecoou na noite, e o silêncio tomou conta momentaneamente. Aquilo era um espetáculo. O coração dela pulsava descontroladamente, mas algo no olhar de Lucas, que agora a observava com esperança, a fez perceber que tinha que lutar. "O que você está fazendo? Você não sabe com quem está lidando?" gritou o outro. Mas Maria não se importava. O poder da adrenalina a empurrava adiante, não somente para proteger Lucas, mas para desafiar aquela opressão insuportável. E quando ela viu os outros se prepararem para retaliar, uma súbita onda de raiva a envolveu. O combate não tinha regras. Os socos voavam, e a luta traçava o círculo sombrio da violência urbana. Mas em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. No calor do momento, Maia escutou um sussurro entre os gritos. Lucas murmura algo em seu ouvido, e seu olhar muda. "Você não sabe quem eles são", ele disse. As palavras carregavam um peso que Maria não conseguia decifrar. Ela estava prestes a perguntar mais quando os valentões reagiram, e novos segredos gremiam sob a superfície da luta. Maria percebeu que estava mexendo com forças além de sua compreensão. Enquanto a briga se intensificava, a pergunta cabeluda começou a ecoar. "Até onde você iria para proteger quem ama?" "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria mal teve tempo de processar as palavras de Lucas, antes que os valentões atacassem. Um deles desferiu um golpe em sua direção, mas ela se esquivou com agilidade. O barulho da briga ecoava pelas ruas escuras, e outros moradores começaram a se... Mas isso não a preocupava.
A adrenalina a mantinha focada. Os socos e empurrões pareciam intermináveis, e Maria estava apenas tentando manter Lucas fora do alcance dos valentões. O rosto dela queimava com raiva, mas a cada golpe desferido, a inquietação de Lucas não saía de sua mente. As palavras dele, "Você não sabe quem eles são", ressoavam como uma bomba prestes a explodir. Foi quando, no meio da confusão, um dos valentões foi derrubado por um tapa inesperado. Não era outro senão Pedro, um conhecido de Maria. Ele estava ali, vestindo uma jaqueta rasgada, e seus olhos estavam cheios de uma escolha que ela nunca imaginou que ele faria. "Para com isso!" gritou ele, a voz ecoando. O choque nas faces dos valentões era palpável. "Pedro, o que você está fazendo aqui?" Maria não podia acreditar no que via. Ele sempre fora um rosto comum nas ruas, um sobrevivente. Mas ali, naquela briga, ele parecia diferente. "Só tô tentando fazer isso dar certo." Pedro estava agora do lado dela. Os outros garotos hesitaram. Mas então, algo inesperado aconteceu. À medida que a luta se desenrolava, um grito estridente cortou o ar. Um carro preto parou repentinamente, e uma figura emergiu dele. Era uma mulher, com uma presença poderosa, e seu olhar era como fogo. "Chega!" ela gritou, fazendo com que todos parassem e a olhassem. Maria reconheceu a mulher. Era a chefe dos valentões, uma lenda em seu bairro conhecido por seu domínio implacável. Ninguém ousava desafiá-la. Os olhos dela queimavam com uma fúria incontrolável, e Maria sentiu o medo invadir cada fibra de seu ser. "Você está fazendo uma grande bobagem", continuou a mulher, dirigindo-se a Pedro. "Sabe o que acontece quando você se coloca no meu caminho?" Pedro, que já estava furioso, hesitou. "Não estou a fim de ficar calado diante de injustiças. Nós podemos mudar isso." Mas suas palavras soavam vazias frente à figura imponente diante dele. Maria sentiu um nó na garganta. Enquanto o tempo parava, a mulher avançou, e tudo parecia se resumir a um instante tenso. O que seria um nocaute se tornaria um revés. "Luiz, traga nossa mensagem", a mulher pediu a um dos valentões, e ele sorriu, fazendo um gesto suspeito. E foi aí que aconteceu. Lucas, que permanecia à margem, lançou um grito. "Esperem! Eu sei quem ela é!" O olhar de todos se voltou para ele. O que quer que ele dissesse, estava carregado de um peso que Maria não conseguia assumir. "Ela é minha mãe." A confissão estourou no ar, e o mundo de Maria desabou. Os valentões e a mulher trocaram olhares de surpresa, enquanto Maria, por sua vez, ficou congelada. Tudo mudou em um segundo. As peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar de maneira distorcida. Maria se virou para Lucas, confusa e incrédula. "O quê? Como você não me disse isso?" E no coração da briga, naquele momento de revelação, o verdadeiro significado do que estavam enfrentando começou a entrar em sua mente. Um passado oculto, um laço que poderia anudar tudo. Mas como correr atrás de uma tempestade que só começava? O que aquelas revelações significariam para todos eles? Maria sabia que essa batalha não era apenas física, e que a luta por Lucas, e agora por si mesma, estava apenas começando. Maria estava paralisada, as palavras de Lucas girando em sua mente. "Ela é minha mãe!" O tumulto ao redor parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Os valentões trocaram olhares preocupados. A figura imponente da mulher congelou no lugar, porque Lucas nunca havia falado sobre isso. O que mais ele escondia? Pedro, ao lado dela, também estava aturdido. "Você sabia disso?" ele perguntou, o desprezo pelo grupo de valentões escapando de sua voz. Mas antes que Lucas pudesse responder, a mulher avançou. "O que você está fazendo aqui, Lucas?" A voz dela era gelada, como o vento numa noite de inverno. Os valentões recuaram, a tensão no ar aumentou. Maria sentiu um frio na barriga. Lucas estava prestes a desmoronar. "Por que você me deixou aqui?" "Você prometeu."
As palavras do garotinho eram um misto de dor e mágoa. Maria viu lágrimas formarem-se em seus olhos, e a cena se tornava cada vez mais intensa. A mulher hesitou. Um lampejo de hesitação cruzou seu rosto. Não venha me dizer o que fazer, moleque. Você é apenas um peso. Eu te disse que era melhor você ficar longe disso. A frieza da brutalidade era visível. Um murmúrio se espalhou pela multidão de moradores que começava a se formar. Cada um deles estava preso, imaginando como tudo terminaria. O choque nas expressões refletia um medo coletivo, mas também uma curiosidade pungente. Você não pode simplesmente... Maria começou, mas Lucas a interrompeu. Cale-se, Maria. Você não sabe o que está falando. As palavras do garoto sairão como uma explosão. Ela ficou sem palavras, perguntando-se do que Lucas podia estar tão certo ou tão aterrorizado. A mulher, por sua vez, parecia ter perdido a paciência. A gente não tem mais tempo. Ela deu um passo à frente, e com isso tudo mudou de novo. O carro preto balançou como um gigante prestes a acordar. Os grupos começaram a sussurrar, a questionar o que poderia acontecer a seguir. Então, no meio do caos, um dos valentões, um brutamontes conhecido como Júnior, agarrou Maria pelo braço. Você não deveria estar aqui, sua pirralha. Ele a puxou com força, fazendo com que os outros riam. O grupo estava prestes a sucumbir à violência uma vez mais. Mas antes que Júnior pudesse fazer algo mais, o grito de Lucas ecoou mais uma vez, cortando a noite como uma faca. Parem! Vocês não sabem quem ela realmente é. Ele olhou nos olhos da mulher, um brilho intenso cruzando seu olhar. Ela não é apenas a chefe dos valentões, ela é recrutadora. O silêncio caiu sobre todos. Os murmúrios cessaram. A palavra recrutadora reverberou no ar, e os efeitos da confissão foram explosivos. A mulher não era apenas uma chefiadora do medo. Ela era uma caçadora, alguém que seduzia jovens vulneráveis para se juntar à gangue. As expressões mudaram. Maria sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. No fundo, ela sempre soube que havia algo mais. Seu olhar se fixou na mulher, agora com o peso da verdade escorrendo como veneno. Isso é mentira! Gritou Pedro, mas a incerteza já havia tomado conta. A realidade que Maria pensava conhecer se desfez como papel molhado. Lucas estava tão exposto, suas fragilidades agora se tornando uma vulnerabilidade a mais. Eu não sou o que você pensa que eu sou, a mulher começou, mas Maria não queria ouvir. Isso era muito. Ela sentiu a pressão nas têmporas. A adrenalina estava em alta, e a noite se tornava cada vez mais opressiva. E quando Maria achou que tudo tinha chegado ao seu clímax, algo mais aconteceu. Um carro patrulha apareceu ao longe, as luzes piscando como um sinal de esperança, mas também como uma ameaça. Ela percebeu que a situação estava prestes a ficar ainda mais explosiva. Agora, com o destino deles nas mãos, Maria olhou para Lucas. O que vamos fazer agora? O garoto estava mais perdido que nunca. O peso da revelação, a dureza da rua. O que aquela noite ainda reservaria? Quais segredos ainda iriam surgir? Maria estava paralisada, as palavras de Lucas girando em sua mente. Ela é minha mãe. O tumulto ao redor parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Os valentões trocaram olhares preocupados, enquanto a figura imponente da mulher congelou no lugar. Por que Lucas nunca havia falado sobre isso? O que mais ele escondia? Pedro, ao lado dela, também estava aturdido. Você sabia disso? Ele perguntou. Mas antes que Lucas pudesse responder, a mulher avançou. O que você está fazendo aqui, Lucas? A voz dela era gelada, cortante como uma faca. O olhar de Maria escaneou o rosto do moleque,
que começou a desmoronar, as lágrimas se acumulando. Por que você me deixou aqui? Você prometeu! As palavras de Lucas, cheias de dor e mágoa, vibraram no ar. Maria sentiu a pressão em seu peito, a cena se tornando mais intensa a cada segundo. Uma parte dela queria gritar para Lucas não se expor mais, mas a outra parte estava grudada na realidade que se desdobrava à sua frente. A mulher hesitou, e o choque dela se misturava à raiva em seu olhar. Eu nunca pedi para você ficar. Você é só um peso. Os murmúrios da multidão tornaram-se um zumbido crescente. Ninguém sabia como isso terminaria. O olhar da mulher agora queimava com um tipo de fúria que Maria nunca havia visto. Precisava agir, e logo. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um eco distante reverberou na noite. As luzes do carro patrulha brilhavam, piscando como um sinal de alerta. O alvoroço cresceu. As pessoas começaram a se afastar, algumas murmurando em desaprovação e medo. É a polícia! Alguém gritou. E a mulher teve uma reação rápida. Ela virou-se. A tensão no ar era palpável. Fiquem onde estão! Ela era um fragmento do passado, com um presente cheio de decisões questionáveis. Mas não era isso que Maria estava observando. Era Lucas. O garoto estava em choque, uma mistura de medo e uma nova determinação contra a traição familiar que vinha à tona. Ela não é apenas a líder dos valentões. Ela é recrutadora. O grito de Lucas cortou a tensão como um raio. A revelação deixou a multidão em estado de coma, a curiosidade pulando pelos rostos, enquanto a mulher se virou lentamente em direção ao garoto. Você não pode ser sério. As palavras dela tremiam, mas não por poder. O desprezo estava claro, mas dentro havia uma fissura. Maria viu isso. E então, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, algo no olhar da mulher se transformou. Ela fez um movimento sutil, um gesto que ninguém mais percebeu. E enquanto Maria questionava sua realidade, a pressão aumentou de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Você não sabe quem eu sou, a mulher gritou para Lucas. Mas ao invés de raiva, uma sombra de desespero cruzou seu rosto. O jovem olhou para ela com mais firmeza, as lágrimas quase vertendo. E se você não me deixar, eu vou contar a todos, sobre você, sobre tudo. As luzes da polícia mais perto, a tensão aumentou. Lucas poderia ser apenas um menino na rua, mas neste momento, ele era um trunfo. A mulher hesitou, a imagem de uma mãe se perdendo em um mar de segredos e mentiras. E foi nesse instante, com o som do motor do carro patrulha crescendo, que o inesperado aconteceu. Uma das mãos daquela mulher caiu no bolso. Ninguém teve tempo de processar o que aconteceu a seguir. Ela puxou algo brilhoso e algo tão cru quanto a realidade surgiu. Um tiro ecoou, o som cortante que fez o coração de cada um parar. O impacto atingiu Maria como uma rocha, fazendo-a ficar tensa. E agora? O que isso significava? O que era real? Ela olhou para Lucas, que congelou em estado de choque. O mundo pareceria desabar a qualquer momento. Mas a imagem da mulher, uma mãe revelada e a face da traição da gangue deixavam uma pergunta no ar. Qual seria o preço que todos teriam que pagar por aquelas escolhas? Enquanto gritos e barulho ecoavam à noite, a linha entre o certo e o errado estava mais borrada do que nunca. E no coração de Maria, uma nova luta começava, não só pela sobrevivência, mas pelo entendimento das verdades que a cercavam. O jogo tinha mudado para sempre, e ninguém sabia o que isso significaria a seguir. O tiro ecoou pela rua, e tudo parou. Maria ficou paralisada, o coração batendo descontrolado. O barulho reverberou na noite como um trovão, e os valentões se afastaram, olhos arregalados. A mulher, com a arma em punho, parecia uma tempestade prestes a explodir.
Lucas encolheu-se, o medo estampado em seu rosto. Mamãe, não! Gritou, mas a mulher não o escutou. Um silêncio denso tomou conta do ar. Todos na multidão prenderam a respiração. Maria sentiu seu estômago revirar. O que havia acabado de acontecer? Os murmúrios nas sombras eram como assobios de um vento cortante. Os moradores começaram a se afastar lentamente, em busca de segurança, os olhares fixos na mulher. Ela parecia uma rainha despedaçada, com poder e desespero misturados. Você não precisa fazer isso, Pedro pediu, a voz trêmula. Ele sempre fora corajoso. Mas agora, a fragilidade do momento trazia uma nova vulnerabilidade. Maria, ainda em estado de choque, olhou para Lucas, que estava paralisado, um retrato de confusão e pesar. "Calha-se, todos vocês!" A mulher gritou, o desespero transbordando de sua voz. A arma ainda estava levantada, um símbolo de sua fragilidade e força. "Esse lugar não pode continuar assim. Você não está segurando o poder. Você está criando tempestades", Maria disse, recuperando um pouco da voz. Falar havia se tornado um ato mais fácil, quando o medo ficou parecendo um peso que ela poderia liberar. "Se você puxar o gatilho, você não vai mudar nada. Isso só vai piorar." A mulher hesitou por um instante. O olhar dela era uma mistura de raiva e confusão, e Maria percebeu uma rachadura na armadura que a mulher usava. Talvez aquilo não fosse o que ela realmente quisesse. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um rugido distante dos motores da polícia interrompeu o momento. As luzes se aproximavam e a pressão aumentava. "Se a polícia chegar, tudo vai acabar!" A mulher gritou, e neste momento, algo indescritível aconteceu. Lucas, que estava em choque, deu um passo à frente, como se um impulso incontrolável o estivesse guiando. "Espere!" ele disse, e as palavras pareceram voar do fundo de seu ser. "Aqui, agora! É hora de você dizer a verdade." A expressão da mulher mudou instantaneamente. A raiva deu lugar a um reconhecimento sombrio. As mãos dela tremiam, e por um segundo, Maria achou que a arma pudesse cair. "Lucas, não!" Ela começou, a voz minando em um sussurro, mas Lucas não recuou. "Você me deixou para trás. A verdade é que você nunca foi só uma líder de gangue." Um grito ecoou na multidão. Lucas continuou. "Você sempre foi enviada. Você é uma informante. Você trabalhou para a polícia." O impacto das palavras fez Maria recuar, paralisada. O que quer que Lucas estivesse revelando, aquilo tornaria tudo mais confuso do que já era. E enquanto as luzes da polícia estavam prestes a alcançar o local, a mulher recuou, uma lágrima escorrendo por seu rosto carregado de dor. "Não era para você saber. Eu só queria proteger você." Mas essas palavras não eram suficientes. A revelação bateu como um trovão em um céu despejado. Todos estavam em choque. A mulher, uma figura ameaçadora, agora parecia uma mãe lutando contra seus próprios fantasmas. E a vulnerabilidade era assustadora. Os murmúrios crescendo na multidão tornaram-se um coro de indignação, um alvoroço. Como alguém que se tornou um traidor no próprio lar. As máquinas da polícia se aproximavam e o ar estava pesado de tensão. O que aconteceria agora? A lealdade estava sendo reescrita e as verdadeiras relações se desfaziam em um instante. "Lucas não pode ficar aqui!" gritou Maria. Mas o garoto apenas olhou para a mulher. O peso das decisões pairava no ar, e o que antes parecia um embate entre valentões e uma batalha pela sobrevivência agora se transformava em algo muito maior. "Nós precisamos resolver isso, mas não assim." O desespero invadiu a voz de Lucas, e Maria sabia que algo muito maior estava em jogo. As luzes da polícia brilhavam mais intensamente, e antes que tudo pudesse se resolver, o caos estava prestes a reinar. As perguntas corriam na cabeça de Maria. Até onde uma mãe iria por amor?
Até onde um filho lutaria pela verdade. O destino deles estava prestes a ser decidido, mas tudo o que podia fazer era se perguntar: qual seria o preço de tudo isso? Maria estava congelada. As palpiteadas da tensão a empurravam para um outro nível de medo. Ela olhou para Lucas, que estava a poucos passos da mulher, lágrimas escorrendo pelo rosto ao mesmo tempo que ele tentava compreender o turbilhão emocional que se desenrolava. O tempo parecia ter parado, mas a sirene da polícia se aproximava rápida. Lucas exclamou, a voz tremendo. Essa revelação só aumentava a pressão no ar. Mas antes que alguém pudesse responder, tudo ficou em silêncio. Do fundo da multidão, um grito soou. Era um homem alto, com um olhar desesperado, que se lançou para frente. É verdade, você nunca foi a única. Ele empurrou seu caminho até a cena, a adrenalina pulsando em suas veias. O que estava acontecendo? A multidão ficou atenta, suspensa em um fio de expectativa. Quem é você? A mulher perguntou, a autoridade em sua voz agora vacilante. Os olhos dela se estreitaram, desafiadores, mas havia algo frágil por trás da bravura. O homem continuou. Você sempre soube, controlava tudo, mas há algo que você não sabe sobre mim. E isso pode acabar com você. Todos olharam em volta, aturdidos. Maria não conseguia fazer sentido do que estava acontecendo. O homem tinha voz profunda, e as palavras caíam pesadas no chão, criando uma reverberação carregada de pressão. Você não pode ser sério. Você nunca me disse. A mulher respondeu, um olhar de terror e raiva misturada. Mas o homem não recuou. Ele deu mais um passo à frente, e a tensão estava em seu pico. Eu sou seu irmão. As palavras caíram como um raio, cortando o ar em volta. A multidão ficou em choque. Lucas olhou estupefato. Maria sentiu seu estômago revirar. O quê? Irmão? Como isso se encaixa? Isso não pode ser verdade. A mulher gritou, mas havia um tremor em sua voz. As sirenes estavam cada vez mais perto, e o caos estava à espreita. Você me abandonou, o homem disparou. Mesmo quando precisávamos um do outro, você escolheu o caminho do crime. Não tem amor em seus olhos. Maria se sentiu confusa. Seus pensamentos giravam como uma tempestade. Tudo o que pensara saber, todas as peças do quebra-cabeça estavam se rearranjando, e ela não sabia se conseguiria acompanhar. Lucas olhava entre os dois, claramente confuso. Eu não fiz isso. Eu sempre tentei proteger você. A mulher estava agora em pânico. O olhar dela era um misto de raiva, dor e algo que parecia ser amor. Mas isso não importava. A verdade era que tudo em que Maria acreditava estava prestes a despencar. O homem avançou, o tom se agravando. Você se esqueceu de quem você é, o que realmente se tornou. Erros e mentiras. Sua vida é uma construção feita de dor e está tudo desmoronando. Ele gesticulava, seu corpo vibrando com a intensidade de suas palavras. E então, a inesperada reviravolta aconteceu. As luzes da polícia piscando mais próximas. A mulher, tomada pelo desespero, respirou fundo. E antes que alguém pudesse fazer algo, ela puxou o gatilho novamente. O eco do tiro fez o coração de cada um parar. Mas horrorizada, Maria percebeu que ninguém havia sido atingido. O tiro não era para ferir, mas para chamar a atenção. As vozes dentro da multidão agora criaram um coro de pânico. O que vai acontecer agora? Alguém gritou. E em um movimento, a mulher se virou para o homem. Se você me colocar atrás nas grades, tudo tá acabado. Nossos segredos, a gangue, tudo. As palavras deixaram um rastro de confusão e desespero. Maria olhou para Lucas. Qual é o verdadeiro jogo aqui? O silêncio fez um eco profundo. E a resposta estava prestes a chegar, mas ninguém tinha certeza. As luzes da polícia se acenderam, e tudo parecia pronto para explodir. Até onde todos iriam para se proteger. O destino deles estava prestes a ser decidido.
e a única certeza que restava era uma nuvem de perguntas. Quem estava realmente no controle? E o que todos teriam que enfrentar a partir dali? O mundo estava prestes a mudar para sempre. A tensão estava no auge. O eco do tiro reverberava ainda no ar, e todos estavam paralisados. O desespero da mãe de Lucas explodiu em seus olhos enquanto a realidade começava a desmoronar ao redor deles. O silêncio constrangedor que se seguiu parecia um vazio ensurdecedor. "Você não pode fazer isso", gritou Pedro, avançando um passo, mas as palavras soaram vazias diante do olhar insano da mulher. Maria podia sentir o pânico crescendo a cada segundo. Lucas estava a poucos metros da mulher, os olhos wide com medo e confusão. A pressão estava nas veias dele, mas o garoto não recuava. "Você sempre disse que lutava por nós, mamãe. Mas como você pode ser recrutadora e uma mãe?" Lucas não estava só desafiando a mulher. Ele estava despedaçando a própria fundação de suas crenças. "Eu apenas queria proteger você", disse a mulher, lutando contra suas emoções. As sirenes se aproximavam, e a desolação era palpável. Mas algo na sua voz tomou um novo tom, algo que Maria não conseguia entender. No momento em que a chave começava a girar na porta da revelação, um súbito grito rasgou a noite. "Parada! Polícia!" Os olhos da mulher se avermelharam. Em um movimento rápido, ela atirou o revólver para o lado, dispersando a pressão no ar. Mas a confusão surgiu. "O que você está dizendo, Lucas? Eu tô tentando. Acompanha, me escuta." Então, um segundo grito rasgou a atmosfera tensa. O homem alto, que afirmava ser o irmão da mulher, lançou-se à frente. Ele tinha uma expressão decidida. "Você não vai levar meu irmão, não dessa vez." Maria percebeu que o homem não estava ali apenas para salvar a mulher. Ele estava ali para expor uma verdade ainda mais sombria. Um carro patrulha parou abruptamente. As luzes cortavam a escuridão, iluminando a cena caótica. "Saiam do caminho!" gritaram os policiais, e o barulho da sirene ecoou. A multidão começou a recuar, mas os olhos da mulher se aproximaram da máquina de controle. "Você não é meu irmão!" gritou ela com desespero. Era como se uma ficha tivesse caído para Maria. Não eram só os relacionamentos que estavam se desintegrando na luz do carro. A mulher não estava apenas lutando contra os policiais ou pela vida de Lucas. Ela estava lutando contra um passado que poderia explodir em uma nova catástrofe. "Você quer saber quem eu sou?" O homem lançou um olhar fulminante para a mulher. "Sou o único que sabe o que você realmente fez para sobreviver. Você traçou um caminho repleto de mentiras e violência. Você é a razão de termos crescido assim." A revelação parecia um soco no estômago. Era como se todos na cena fossem puxados por um ímã de verdades expostas. Maria olhou entre a mulher e o homem, seu coração disparando. O garoto a seu lado, Lucas, enfrentou sua mãe sem medo. "Se ele é seu irmão, se você escondeu isso de mim, então quem sou eu? Uma peça de um jogo que você não queria que eu jogasse." O pânico começou a se espalhar entre a multidão. Socialmente, tudo estava prestes a explodir. E então, algo surpreendente aconteceu. O telefone da mulher tocou. O som era surdo, mas ela o puxou rapidamente. Uma expressão de terror atingindo seu rosto. "Não, não agora." Quando ela olhou para a tela, uma onda de desespero a dominou. "É o chefe!" Sua voz tremia. A aparência de controle se desfazia completamente. O homem que se dizia seu irmão parecia um caçador agora, um sorriso maléfico dançando em seus lábios. "Você realmente achou que poderia se esconder para sempre?" As luzes da polícia pulsavam, e o tempo parecia parar. Em um movimento quase teatral, a mulher desligou o telefone, e o chão sob seus pés parecia ceder. Lucas, percebendo que a situação estava além de qualquer controle, virou-se para Maria. "O que vamos fazer agora? A verdade está junto com nós." Mas antes que pudesse completar a frase, o telefone dela tocou novamente. E a voz que saiu do aparelho era sombria.
Você sabe onde precisa estar. Este não é o fim. As palavras ecoaram nas ruas, e o ar pesou com a gravidade do momento. Maria estava apavorada. O que está acontecendo? Aquela ligação tinha o poder de mudar tudo novamente. E no centro do turbilhão, Lucas estava no meio de uma luta entre segredos e verdades. O que o futuro reservaria? Como isso tudo se desenrolaria agora? Os olhos ansiosos da multidão refletiam o pânico geral, mas dentro daquela tensão, uma nova reviravolta se aproximava. E a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão estava no auge. O eco do tiro reverberava ainda no ar, e todos estavam paralisados. O desespero da mãe de Lucas explodiu em seus olhos, enquanto a realidade começava a desmoronar ao redor deles. O silêncio constrangedor que se seguiu parecia um vazio ensurdecedor. Você não pode fazer isso, gritou Pedro, avançando um passo, mas as palavras soaram vazias diante do olhar insano da mulher. Maria podia sentir o pânico crescendo a cada segundo. Lucas estava a poucos metros da mulher, os olhos arregalados com medo e confusão. A pressão estava nas veias dele, mas o garoto não recuava. Você sempre disse que lutava por nós, mamãe. Mas como você pode ser recrutadora e uma mãe? Lucas não estava só desafiando a mulher. Ele estava despedaçando a própria base de suas crenças. Eu apenas queria proteger você, disse a mulher, com uma voz tremendo. As sirenes se aproximavam, e a desolação era palpável. Mas algo na sua voz tinha um tom diferente, uma fraqueza que Maria não conseguia entender. Quando a realidade começava a girar em torno do revelador instante, um grito rasgou a noite. Parada, polícia! Os olhos da mulher se vacilaram, mas ela não recuou. Em um movimento rápido, lançou o revólver para o lado, dispersando a tensão no ar. Mas uma avalanche de incertezas tomou conta da cena. O que ela faria a seguir? O homem que se dizia irmão fez um movimento como se ameaçasse avançar, mas seus olhos trilhavam um terreno instável. Você não é meu irmão, gritou a mulher, a voz um misto de desespero e raiva. E então, como se a verdade estivesse esperando por seu momento certo, as luzes da polícia iluminavam a cena e mostraram cada detalhe. Maria estava perdida nas sombras de emoções, e Lucas parecia cada vez mais pequeno naquele redemoinho de conflitos. Você esqueceu que estamos juntos nessa? O homem murmurou, mas sua confiança parecia mais uma fachada. O que viria a seguir? As luzes dos carros agora quase abriam um dia dentro da noite. Ouviu isso, mulher? A voz autoritária de um dos policiais cortou a cena. Solte a arma, agora! E foi nesse segundo que a verdade explodiu como fogos de artifício cortando a escuridão. A mulher olhou para Lucas com um brilho de desespero em seus olhos. Eu não posso! Eu sou mais do que isso! Gritou, como se tentasse convencer não só os outros, mas a si mesma. As sirenes rosnavam mais perto. Conte a verdade. Lucas respondeu, a voz encharcada de raiva e dor. Você é uma informante, recrutadora. Me deixe em paz e me diga o que você realmente fez. Nesse momento, um grito de terror irrompeu dos bastidores da cena. Uma figura apareceu atravessando as sombras. Era um homem alto, vestido de forma descuidada, mas os olhos dele ardiam com uma intensidade perturbadora. Vocês não entendem! Ele gritou, e todos se voltaram para ele. A atenção, os olhares, tudo se direcionou a ele. Vocês precisam saber a verdade. Ela não é a única com segredos. Disparou. Foi como uma explosão. Quem você acha que realmente está no comando aqui? As palavras dele se espalharam como fogo em mato seco. Maria engasgou. O que ele estava dizendo? O que poderia mudar tanto tudo o que sabiam até então? Ela não só se envolveu nessa vida mais. Ela não é quem você pensa que é, disse o homem, avançando um passo à frente. A mulher parecia perdendo a cor do rosto.
Ela estava apenas seguindo as ordens. Você é uma peão no jogo que não conhece, Lucas. Num instante, a realidade começava a desmoronar. O homem pareceu hesitar antes de soltar a bomba final. E você, Lucas? Você nunca se perguntou por que fui deixado aqui? O silêncio cortante tomou conta. Maria sentiu um nó na garganta, um aperto no coração. Lucas estava paralisado, os olhos fixos na mulher. O quê? O que você quer dizer? Você é? Começou o homem. E o mundo parou. Você é o filho do verdadeiro líder do jogo, não da sua mãe. Você é filho de alguém que está nos altos mandos. E ambos estão sendo usados como peões neste tabuleiro maior. A revelação pendia no ar como uma lâmina. O pânico e a incredulidade dançavam no rosto de Lucas, a verdade como um golpe no estômago. O que isso significaria para todos? O que aconteceria a seguir? O coração de Maria batia rápido, as peças se moviam de maneira imprevisível, e ela sabia que a história deles estava apenas começando. O silêncio pairava no ar, cortado apenas pelo zumbido das sirenes aproximando-se. O homem, o que se dizia irmão da mulher, encarava Lucas com um olhar intenso, quase suplicante, enquanto as revelações dançavam como fogos de artifício em torno deles. Tudo o que Lucas pensava que sabia sobre sua família e sua vida estava desmoronando. Ele piscou, tentando processar as palavras que ecoavam em sua mente. Você é parte de algo muito maior. O homem insistia, as mãos trêmulas se estendendo para o garoto. Você não é apenas um garotinho perdido nas ruas. Você é o filho do verdadeiro líder. As palavras eram como um balde de água fria. O mundo ao redor deles parecia desacelerar. Maria sentiu um nó na garganta. A multidão média começou a murmurar, os olhares cúmplices se trocando. Era um misto de choque e curiosidade. O que mais estava escondido sob a superfície? Mamãe, é verdade? Lucas perguntou, a voz falhando. Ele olhou nos olhos da mulher, buscando uma resposta. Qualquer resposta que pudesse explicar a confusão que se fazia em seu peito. O homem não piscou. A ansiedade pairava na atmosfera. Ela nunca quis que você soubesse, ele disse, virando-se para a mulher. Você a persuadiu a esconder a verdade, não é? Sempre foi mais fácil se esconder atrás de mentiras. Cale-se! Ela gritou, mas Maria percebeu que a raiva que estava na voz dela era também uma onda de medo. Era como se a mulher estivesse prestes a desmoronar, se despojar da armadura que sempre usou. E no exato momento em que a intensidade aumentava, um novo grito ecoou de fora do círculo. Maria virou-se, o coração disparando. Um grupo de homens surgiu de repente, todos vestindo cores escuras, com expressões de determinação em seus rostos. Saia da frente! Nós viemos pegar a recruta! Um deles gritou, apontando para a mulher. O tempo parou. O pânico cobriu a cena como um manto escuro. Aqueles homens se moviam rapidamente, em direção à mulher, e a multidão se separou, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Maria sentiu um arrepio. Aquilo não parecia certo. Não, não, não! Lucas gritou, dando um passo à frente. Ela não é uma recruta. Ela é minha mãe! O desespero brotou em sua voz, e Maria viu a fúria nos olhos do menino. A mulher parecia perdida, como se o espaço ao redor estivesse colapsando, e o passado finalmente alcançasse. Um dos homens, mais alto, olhou diretamente para a mulher. Você não tem escolha. O chefe quer você de volta. Agora. A voz dele era como um trovão. O caos estava só começando. Maria não sabia o que fazer. Seu instinto era proteger Lucas e a mulher. Mas aqueles homens eram perigosos e pareciam prontos para qualquer coisa. O homem que se dizia irmão da mulher estava sentado no chão, a face pálida. E então, em um movimento dramático, a mulher olhou para Lucas, e sua expressão se transformou. Lucas, eu não sou quem você pensa que sou.
Não sou a mãe que você precisa. As palavras caíram como uma bomba, e a multidão ficou em silêncio, presa por um fio invisível de tensão. O coração de Maria disparou. Qual era a verdade? O que havia mais a revelar? A mulher não era uma cuidadora ou uma chefona da rua, mas a peça central de um jogo envolvendo sua realidade e o passado obscuro que jurou deixar para trás. Enquanto a sirene da polícia se aproximava, Maria percebia que as verdades estavam se entrelaçando de uma forma assustadora. Lucas olhou para a mulher, a decepção estampada em seu rosto. Por que você nunca me disse? Eu sou parte de tudo isso. O que mais você está escondendo? Você não entende, querido. Eles não podem saber que você é. Ela hesitou, e nesse momento, o peso da verdade pairou no ar, quase palpável. Os homens estavam se aproximando. Os olhares eram cortes afiadas. Maria piscou, lutando contra o redemoinho de perguntas e medos que giravam em sua cabeça. E, enquanto a polícia finalmente chegava, os corpos daqueles homens se movendo como um enxame enfurecido, uma sensação estranha tomou conta da cena. O passado estava prestes a rasgar a realidade, e agora não havia como voltar atrás. O que mais seria desvelado naquela noite? Com a verdade ao redor, o que aconteceria a seguir? Maria sabia que as consequências não eram apenas suas, mas de todos ali. Maria estava paralisada. O eco do tiro ainda ressoava no ar, como um lamento. A mulher, com a expressão distorcida entre a raiva e a dor, olhava para Lucas como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. As sirenes da polícia cortavam a noite, e a pressão estava a 1000. Você precisa entender. A mulher começou, mas as palavras não saíam, como se um nó a impedisse de se explicar. Ao seu redor, os homens que se aproximavam pareciam predadores preparando-se para dar o bote. A multidão se afastava lentamente, os olhares fixos na cena, e Maria sentiu um arrepio. Você mentiu para mim, Lucas gritou, a voz falhando de emoção. Por que você nunca me disse a verdade? O que mais você esconde? O desejo de sair daquela confusão era palpável, mas havia algo na voz dele que carregava a urgência de um garoto tentando fazer sentido do caos. A mulher fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu só queria te proteger, a vida que eu levei. Você não poderia nem imaginar. Sua voz quase se quebrou, e a verdade parecia escorregar entre seus dedos. Uma mãe de gangue? É essa a proteção que você me deu? Lucas estava em brasa. O garoto não estava apenas lutando contra a dor, mas contra a traição de quem deveria ser seu porto seguro. No meio da confusão, o homem que se dizia irmão da mulher deu um passo à frente. Vocês têm que entender, isso não é só sobre vocês, é muito maior. A multidão começou a murmurar, e um frio correu pela espinha de Maria. O que mais aqueles dois estavam escondendo? As luzes da polícia chegavam, piscando como estrelas distantes, e a expectativa se tornava insuportável. De repente, um dos homens da gangue começou a se mover, uma sombra ameaçadora com um brilho de determinação nos olhos. Você não vai escapar dessa, recruta. A multidão se contraiu, mas Maria não podia deixar que aquilo acontecesse. Não, Luke! Foi tudo o que conseguiu gritar quando a mulher deu um passo à frente, enfrentando o grupo. A coragem despertou algo dentro dela, o impulso de lutar por Lucas, por todos eles. A mulher olhou firme para os homens, a expressão agora resoluta. Eu não sou mais parte disso. Eu disse que sou mais do que isso. O choque congelou os movimentos ao redor, como se o tempo estivesse prestes a parar. Chega de mentiras. Se eu vou enfrentar as consequências, que seja de uma vez. Nesse momento, as sirenes da polícia explodiram através da escuridão, e os homens hesitaram, o pânico começando a traçar seus rostos. A mulher ergueu a cabeça, como uma fênix renascendo das cinzas, enquanto Lucas a observava,
uma mistura de emoção e orgulho borbulhando dentro dele. Você não está sozinha, ele murmurou, e as palavras dela ressoaram como um eco. E como numa fração do tempo, todos estavam ali, numa única respiração, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. O caos ganhou vida, com policiais gritando ordens e a multidão em frenesi. Maria tomou coragem e deu um passo à frente também. Nós não estamos aqui para sermos salvos. Estamos aqui para lutar, e isso não vai acabar assim. As vozes começaram a se elevar, e mesmo em meio a tudo, havia uma faísca de esperança. Eles não eram mais apenas vítimas, eram sobreviventes lutando por sua verdade. Mas o que viria depois? Maria olhou para Lucas, e a determinação nos olhos dele incendiou seu coração. E, enquanto as luzes piscavam e as sirenes aumentavam, a única certeza era que a batalha estava longe de acabar. O futuro, cercado por incertezas, pairava no ar, pesado como uma nuvem prestes a romper. E você, o que vai fazer agora? Não perca as próximas histórias que vão entrar em cena. Se inscreva imediatamente no canal para não ficar de fora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais contos como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber o que está por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa!